Então, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso canal TV Pros, o nosso projeto OncoSaber, retomando essas entrevistas, e hoje com a Carmen Bertuzzo. Então, queria agradecer essa participação, tirar esse tempo de conversar aqui com a gente, já começar as perguntas. Nosso projeto aqui, do projeto OncoSaber, a gente quer saber um pouco sobre, além da parte de pesquisa e tudo mais, saber um pouco mais dessa parte pessoal dos nossos entrevistados, dos pesquisadores. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, um breve trajeto da sua formação desde a escola, como que você começou a gostar da área que você trabalha, até a faculdade, pós e tudo mais. Então, eu queria que você fizesse um breve trajeto dessa sua formação. Então, bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo projeto, que acho uma iniciativa muito legal, e principalmente pelo convite de eu poder estar participando. Olha, a minha trajetória, deixa eu ver, começa muitos anos atrás, não vou dizer quantos. Eu fiz colégio público, né? Ginásio, colégio na minha época, então primeiro e segundo grau, público. Mas quando eu estava no colegial, eu já tinha uma certa tendência para a área biológica. Então, era a área que eu sempre me saí melhor, me saía bem nas outras, mas biológica era uma coisa que me dava muito prazer. Então, quando eu fui prestar vestibular, eu fui para essa área. Então, eu prestei vestibular aqui na Unicamp, no curso de Ciências Biológicas. Eu entrei na primeira vez que eu prestei, graças a Deus, e aí, em 4 anos, eu me formei. E o último ano, eu fiz especialização em laboratório de patologia clínica, porque eu gostava muito de laboratório. Mas, naquela época, né, a gente não tinha todo o HC aqui construído aqui na Unicamp, né, então tinha uma boa parte que nem estava aqui, estava lá na cidade, mas com o tempo o hospital foi vindo. Então, eu tive a possibilidade, durante a minha graduação, de fazer estágio durante vários anos na hematologia com o Dr. Fernando Ferreira Costa. E depois, quando eu me formei, eu tinha interesse de fazer mestrado e doutorado com ele nessa área de hematologia. E foi muito gozado, né? Porque na época o professor Fernando Costa, ele não era credenciado no curso de pós-graduação do IB. E naquela época você podia ter 2 orientadores, um orientador de programa e um orientador de tese. O programa é que cuidava das disciplinas e tudo, e o tese é que fazia o trabalho. E aí o Fernando me falou na época que ele orientava, assim, nas ciências biológicas, junto com o Antônio Sérgio Ramalho. Então, ele falou para eu procurá-lo, ele era lá do Estudo de Biologia, estava lá no Estudo de Biologia, mas era de um departamento da Faculdade de Medicina, que é o Departamento de Genética Médica. E aí eu fui lá. Fui lá, conheci o Antônio Sérgio Ramalho, ele se prontificou, então, a ser meu orientador de programa, e aí eu prestei a pós, entrei, fiz o meu mestrado com anemia falciforme, depois fiz o doutorado, mas aí passei a orientação integral para o Fernando Ferreira Costa, porque ele já se credenciou, né? E aí o curso da pós das ciências médicas veio para cá, então eu pude ficar nesse curso. E aí eu fiz com diagnóstico molecular de talassemia beta. E aí eu entrei na área de molecular, né? E comecei a fazer exames moleculares para várias doenças e síndromes genéticas. Então, eu fui para o lado da fibrose cística, fui para o lado das síndromes hereditárias de câncer, eu fui para o lado da asma. Então, assim, eu me interessava pelo diagnóstico molecular das doenças genéticas. E aí, há uns 10 anos atrás, com uma iniciativa minha, da Carmen Silva Passos Lima e da Fátima Botter, a gente criou o ambulatório de oncogenética dentro do serviço de oncologia. Porque aí era possível fazer o aconselhamento genético naqueles casos que a gente, fazendo uma análise do heredograma, a gente viu que podia ser, tinha todos os critérios para ser uma síndrome hereditária, e era possível, em alguns casos, a gente fazer até o teste molecular para uma confirmação molecular. E aí foi que eu ingressei para essa área da oncogenética, que eu estou até hoje. E qual você acha que foram os maiores desafios que você já enfrentou, desde a escola, na faculdade, e todo esse processo que você comentou agora de começar a caminhar enquanto estava abrindo o espaço, né, do hospital e desses novos núcleos? Quais foram os maiores desafios que você percebeu durante o seu trajeto? Bom, eu acho que o maior desafio foi começar áreas novas. Então, começar do zero, serviços que não existiam aqui.
Então, por exemplo, eu junto com o Antônio Fernando Ribeiro, a gente começou o grupo e o Dirceu Ribeiro, enfim, mais alguns docentes, a gente começou o grupo de estudo de fibrose cística, e eu ficava com a parte molecular. Junto com as meninas, eu comecei a oncogenética. Então, esses foram os desafios muito grandes, porque você, para formar uma nova área, um novo serviço dentro do HC, você depende de uma parte administrativa, você depende de ter pessoal para isso, e depois de ter uma estrutura. Por exemplo, para eu fazer o aconselhamento genético na oncogenética, é fundamental eu ter o teste molecular, né? Porque, inclusive, quando eu detecto um indivíduo que tem uma mutação em algum supressor tumoral, eu posso oferecer isso para a família, e aqueles que se interessarem, que quiserem fazer, eles podem fazer o teste e saber se eles receberam esse gene antes de ter a doença, né, de ter o tumor. E, infelizmente, esses exames ainda não são cobertos pelo SUS. Então, a gente conseguia dinheiro com um projeto de pesquisa. E aí a gente jogava dentro de projetos de pesquisa para conseguir oferecer esses testes para essas famílias que tinham síndromes hereditárias. Então, isso foi um grande desafio. Abrir um novo serviço e a falta de dinheiro para poder fazer os testes moleculares. Acho que é o pior de tudo. E como que foi essa criação desse serviço dentro do ambulatório? Você acha que foi mais tranquilo? Foi mais difícil apresentar para a equipe e porque imagino que criar um serviço seja todo um processo bem grande para você incluir profissionais e fazer tudo isso. Mas ainda bem que na área da oncologia a gente tinha a Carmen Silvia Passos Lima, e que ela é uma pessoa muito agregadora. E ela conseguia ver a importância da gente ter no serviço todas as áreas que poderiam influenciar no trato, né, no desenvolvimento aí do tratamento dos pacientes que tinham tumores. Então, nutrição, psicologia, enfim, tudo que é necessário. Então, graças a isso, a gente pôde fazer o serviço de oncogenética, porque ela teve essa visão do quanto seria importante ter a genética junto com a oncologia. Afinal, o câncer é uma doença genética, né? Então, isso facilitou a gente, o fato de ter a Carmen Silva Passos Lima com essa visão do quanto seria importante ter a genética lá. Legal. Você comentou um pouco sobre esse aconselhamento genético. O nosso canal é para os profissionais, mas a gente também tem o foco de chegar em pacientes, em cuidadores. Então, como que você poderia descrever o serviço de aconselhamento genético no HC e outros hospitais de uma forma um pouco um pouco mais simples do pessoal entender como que funciona o seu trabalho, como que é o aconselhamento genético e como que ele funciona mesmo? Bom, a gente recebe 2 tipos de pacientes, né? Quer dizer, pacientes, tem indivíduos que são encaminhados pela oncologia clínica ou outros serviços do HC, que são indivíduos que têm tumores, e que na hora que foram tirar o histórico da família, viram que tinha vários indivíduos naquela família também tendo tumores, né? Então, eles mandam para a gente fazer uma avaliação da família, para ver se naquela família a gente pode ter um fator aí hereditário, dando uma maior predisposição, tá? A partir do momento que a gente chega a uma conclusão que pode ser uma forma hereditária, a gente faz um cálculo de risco para cada indivíduo daquela família de ter recebido o gene e desenvolver tumor. E mais, a gente faz todo um processo de informação da necessidade de fazer um segmento clínico, né, às vezes por imagem, depende muito do que é, para acompanhamento desses familiares, né? Então, como está numa família hereditária, todo mundo tem um risco elevado, maior que a da população geral, para poder ter tumor. Então, eles necessitam de um acompanhamento específico, preventivo, com relação a tumores. Fora isso, como eu disse, a gente também pode fazer o teste genético. Então, quando eu tenho um indivíduo afetado na família, eu colho o material, extraio o DNA e procuro qual foi o erro que deu origem a essa predisposição a ter tumores. E aí a gente oferece para aqueles membros da família que não tiveram tumores ainda, para saber se eles herdaram também essa mesma predisposição. A gente só faz esse exame para maiores de 18 anos e com procura voluntária, né? A gente tem que querer fazer isso. E aí, com isso, quando a gente detecta que um indivíduo tem a mutação, então esse indivíduo vai precisar ser acompanhado mais de perto. Dependendo de qual é o tumor, tem alguns tumores que, inclusive, dá para fazer algumas cirurgias profiláticas, né, com relação a esses tumores mais especificamente. Então, o meu trabalho praticamente é isso, é detectar o que seria hereditário, separado o que seria hereditário e o que é não hereditário, né, porque o que não for hereditário,
o risco dos indivíduos daquela família é o mesmo risco da população geral para ter qualquer tumor. Agora, se for uma síndrome hereditária, aí sim, são altos riscos. Então, por isso que aí a gente faz um trabalho com a família, primeiro, de informação do que é uma síndrome hereditária, o que esperar dessa síndrome, né? O que pode acontecer, o que não pode acontecer, e essa questão aí de fazer o teste molecular ou não, né? Isso, a gente passa todas as informações durante o aconselhamento genético. Então não são todas as pessoas mesmo que chegam a fazer o teste genético. Todo mundo vem atrás querendo fazer o teste genético. Até hoje não teve ninguém que apareceu e falou, não, eu não quero saber. O povo vem. E tem uma segunda entrada que vem direto das UBS, né, que são vagas que vêm de lá, que aí são indivíduos ou que não têm tumor, mas que tem muitos casos na família, e que eles gostariam de saber se poderiam ter risco e quer fazer o teste molecular. Então, a gente tem essas duas entradas que vêm aí para a gente. E existe uma porcentagem, a gente conhece da doença de Huntington, né, que de 75% a 80% das pessoas procuram serviços de aconselhamento genético, mas de 10% a 15% que acabam fazendo mesmo o teste. Para a questão da oncologia, você sente isso? Que tem pessoas que procuram, fazem todo aconselhamento e não voltam para a devolutiva, ou isso não acontece muito na oncologia? Isso não acontece. Com a gente lá na oncologia é completamente diferente, é um interesse muito grande dos indivíduos. Normalmente eles procuram o serviço de oncogenética porque estão interessados em. E quando a gente oferece para a família inteira, nossa, vem um festival de gente, todo mundo quer fazer. É bem diferente da Coreia de Huntington. Talvez pelo fato de que a Coreia de Huntington não tem tratamento, não tem nada que possa se fazer, né? É só saber antes que vai ter a doença quando você chegar lá nos seus 30, 40 anos. E que nada pode ser feito. Já no câncer, não. Você pode fazer uma prevenção e pegar esse tumor logo no início. Você não consegue evitar que o tumor apareça, mas você consegue diagnosticar precocemente. E aí você consegue tratar rapidamente e curar rapidamente. Então, como acho que na oncogenética a gente tem possibilidade de ter algum tipo de conduta, né? Acaba sendo uma procura maior. Então, por exemplo, eu não tive nenhum caso até agora, nesses anos todos, de indivíduos que não quiseram fazer o teste molecular. Todo mundo quis. Entendi. E como que você vê durante todo esse tempo, todo esse processo que você tem visto, o conhecimento da população geral sobre isso? Você sente que tem mudado de alguma forma? As pessoas veem de outra forma essa parte genética? Que a gente sabe, pelo menos da parte, eu sou psicólogo, então na parte da psicologia, teve muito tempo que teve muito preconceito por conta da forma que utilizaram a genética, né? Então, para a psicologia, hoje a gente falar de genética do comportamento, para psicólogos de algumas áreas, isso ainda é um pouco de tabu. Falar, nossa, o comportamento está vindo de uma questão genética e tudo mais, isso é um trabalho que a gente tem que fazer ainda. Na área da oncologia, você sente que isso já aconteceu? Isso tem mudado? Eu acho assim, a gente não tem essa questão de ter esse preconceito com relação à genética em si. O que a gente tem, o que tem mudado nos últimos anos é um preconceito, tem diminuído o preconceito com relação à doença, a falar a palavra câncer. Então, por exemplo, quando eu faço a árvore genealógica, né, o heredograma da família, às vezes as pessoas não sabiam que teve um tio que morreu de câncer, porque ninguém contou para ninguém que morreu de câncer, porque existia esse preconceito de dizer que alguém morreu de câncer, tinham medo, né, dessa palavra. Então, às vezes, para a gente ter todas as informações da família, a gente tinha que ir atrás de atestado de óbito, de outras coisas, para a gente saber realmente o que aconteceu e qual era o tipo de tumor. Porque, às vezes, para a gente chegar num diagnóstico de síndrome, tem que ter uma ideia de quais os tumores que existem naquela família, né? Então, existia esse tipo de preconceito, sabe? De as pessoas esconderem do resto da família que tenham tumores. Agora, com relação à genética, não. Eu nunca tive esse problema das pessoas terem algum medo da genética ou achar que a genética ia fazer alguma coisa. O que eu tive que esclarecer muito às pessoas é que, na verdade, a genética ela ainda não vai trazer uma cura para a doença. O que ela vai propiciar é um diagnóstico precoce, porque todo mundo achava que a gente ia dar um remedinho e curar o câncer. E isso ainda não existe, não. A gente espera que um dia chegue lá, né? Mas, por enquanto, isso não tem, não. Isso, o começo ali dos anos em 1900, quando começou muita vacina e vários tratamentos, né, para diversas doenças que não tinham cura,
achavam que ia ter essa cura, né? Essa pílula do câncer, essa coisa essa cura mais fácil do câncer, e isso com o tempo não aconteceu. Você sente que um pouco dessa história do câncer é o que traz até hoje esse estigma da palavra? Eu acho que talvez isso ajude muito. Mas eu acho que o principal do estigma da palavra é que antigamente era quase que uma sentença de morte, né, você ter câncer. E depois, com a evolução aí dos tratamentos, os quimioterápicos e tudo aí, isso foi mudando um pouco a perspectiva, né? Mas ainda existia aquele medo da palavra. Então, acho que essa estigmatização vinha mais pelo fato de que as pessoas, quando faziam diagnóstico, normalmente iam a óbito, né? Certo. E aí, a partir disso, o pessoal já fica com esse medo mesmo, né? Você ouve a palavra e isso vai trazendo todas essas questões mais psicológicas. Puxando um pouco para essa questão mais psicológica, como que é o trabalho do aconselhamento genético com a equipe de saúde inteira, e se você puder comentar um pouco do seu trabalho com a equipe de psicologia, se tem esse contato, como que funciona esse contato? Tem, porque assim, ainda bem, né, que no nosso ambulatório, no nosso serviço, a gente tem o serviço de psicologia. Porque tudo que acontece tem a anotação em pasta, enfim, e teve casos que eu, ao fazer aconselhamento genético, eu notei que existia uma negação da doença, umas coisas assim, então a gente acaba trocando figurinha com a psicóloga do serviço com relação a isso, né? E eu sinto até um pouco de falta, porque às vezes, para aqueles indivíduos que não são pacientes do HC, mas são parentes às vezes é muito complicado você dar notícia de que ele tem uma mutação e que ele tem um risco enorme de ter um tumor em algum momento da sua vida. Então, eu acho que não só o indivíduo que tem um tumor, que aí ele já tem um tumor mesmo, mas nesse diagnóstico preditivo para esses indivíduos sadios é fundamental a psicologia, né? Para a gente saber lidar e saber dar essa notícia para esses indivíduos. Não, fala aí. Você faz todo o processo e você dá essa notícia, você que comunica tudo para a família. Sim, e tem que ser individualmente, né? Então, depois, quando faz o teste, eu chamo um a um, eu nunca chamo, inclusive, no mesmo dia, para dar notícias, para não ter problema. Em dias diferentes, eu vou chamando e vou falando sobre o que deu, o que não deu, fazendo um áudio sobre isso. E aí, normalmente, eles já vêm cheios de perguntas, sabe? Porque quando eles vêm coletar o sangue, eu sempre converso, vou explicar o que é, o que não é, e depois é que vai assentando as coisas, né? E mais, hoje em dia, eles têm muita gente tem acesso à internet, então eles entram no Google e lê tudo que tem a respeito. Aí eles vêm tirar as dúvidas com a gente. Às vezes a gente tem até que tirar umas coisas que realmente não estão corretas, né? Acertar as coisas e tirar as dúvidas dos indivíduos. E aí a gente aproveita, a finalidade era justamente dar o resultado do teste molecular, né? E aí a gente encaminha esses indivíduos para um serviço para acompanhamento, porque na oncologia clínica a gente não pode acompanhar indivíduos que são sadios, que não tem nada, né? Mas, por exemplo, no caso do câncer coloretal, lá no gastrocentro, tem um ambulatório que a gente conversou e a gente encaminha e eles estão fazendo acompanhamento desses familiares. Quando é câncer de mama, lá no CAISMA, a gente encaminha e lá eles estão fazendo esse acompanhamento. Porque esse acompanhamento vai depender de exames que vão ser feitos e tudo mais, né? E nesses outros serviços, eles têm mais facilidade de fazer isso com indivíduos que ainda não têm nenhuma manifestação clínica. Sim, porque eu imagino que essa seja a preocupação, depois que você dá todas essas informações, o que a pessoa faz e para onde que ela vai. Não posso deixar solta no mundo, eu tenho que dar uma solução para ela. Sim. E como que você sente a adesão quando você fala, esse fator de risco pode aumentar, ou você tem que parar de fumar, ou parar de beber, ou fazer exercício, ou comer melhor, alguma coisa assim? Como que você sente que é a adesão das pessoas após saber que o risco dela é maior? Olha, a gente não tem adesão de 100% não, né? Mas eu diria que está lá numa faixa de uns 80%. Tem aí uma faixa que, mesmo sabendo que tem esse risco, resolve deixar a vida do jeito que está e pronto, sabe? E não quer se fazer nenhum segmento, não quer fazer nada, e afinal de contas é uma escolha do indivíduo. A gente deu todas as informações e ele escolheu isso, é direito dele, né?
Mas a gente tem, sim, uma parcela de indivíduos que, mesmo sabendo que tem uma chance maior, que tem um gene com predisposição, ele prefere não fazer nada. Então, é a consciência de cada um faz as suas escolhas, né? Uhum. Mas pelo menos uns 80% vão aplicar tudo que foi sugerido para eles. Sim. Legal. E desses casos que você comentou, se fosse fazer um top 3, um top 5 das maiores coisas mais diferentes do Dr. Google que as pessoas trazem para você depois de ler tudo sobre aconselhamento na internet, o que você mais acontecia? Aquela pergunta que sempre alguém lia e tinha certeza que era aquilo e vinha conversar com você. Bom, primeiro, o fato de você ter recebido o gene não te dá 100% de chance de ter a doença, tá? Depende de um segundo fator ambiental para ter. Então, todo mundo achava que não, tem gene, eu vou ter a doença e já, né? Mas o que mais me enchia o saco, assim, desculpa, né, o que mais atrapalhava às vezes, eram informações que não tinham assim, nem muita coisa a ver. Por exemplo, eu tive uma vez pacientes que estavam preocupadíssimos porque tinha saído uma notícia de que pessoas que viviam embaixo de fios de alta tensão tinham maior chance de ter leucemia do que quem vive fora dos fios em outras áreas. E, na verdade, se comprovou cientificamente que não. A incidência é igual, tanto num lugar como no outro, mas eles vinham morrendo de medo. Eu tive paciente que veio preocupado com o uso de celular, para ver se o celular ele esquentava no rosto, assim, e se isso não dava maior chance de ter alguns tumores cerebrais. Eu tive, teve uma vez que veio preocupadíssimo de ter leucemia, era no caso, porque, principalmente a filha, achando que a filha poderia estar com leucemia, porque tinha uma coleguinha que fazia natação com ela que teve leucemia. Como elas nadavam na mesma piscina, ele achava que podia ter leucemia também. Então, tinha algumas coisas assim que a gente precisava dar um esclarecimento aí, né, E a gente tenta fazer isso numa linguagem bem simples, para que as pessoas... Ninguém está falando genetiquês, não. A gente fala, assim, bem simples, para que as pessoas possam entender. Então, a forma... Então, assim, que todo mundo vem com informação errada, a questão de ter a doença ou não, então todo mundo acha que já é uma sentença que tem ou não tem, e algumas desinformações que vêm da mídia e que, na verdade, não tem nenhuma base científica, né? Então, isso, geralmente, a gente acha até graça, às vezes, de algumas coisas, mas, enfim, é ruim porque mostra o nível de desinformação, né? Que a população, às vezes, tem. Sim, mas isso eu acho que vem do que a gente está conversando, né? Como você estigmatiza uma doença, você coloca ela, né, de escanteio, você tira ela da mídia, né? Então, falar dela ou colocar em algum meio, você vai lembrar de uma novela que teve, você vai lembrar de alguém perto que teve aquilo. Então, o jeito que estigmatiza, você fica mais difícil de chegar nas informações de verdade. E acho que o último post que a gente fez no nosso Instagram foi isso: mitos e verdades. O que é o mito, o que é a verdade? Porque ainda tem muita coisa, e às vezes não é culpa da pessoa, a pessoa realmente não tem contato. Porque eu sou mais dessa área assistencial, quando eu penso, a gente não vê pessoa com câncer. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, está com uma bolsa de colostomia, não quer sair de casa, a pessoa colocou uma sonda, fica com vergonha, não sai de casa, está fazendo químio, tá com imunidade muito baixa, não vai sair de casa. Então, o nosso dia a dia, no nosso shopping, né, quando a gente pode sair fora da pandemia, quando a gente vai no shopping, vai num parque, vai num lugar assim, você não vê, né, você não tem contato. Então, a gente vai colocando isso mais de lado e isso vai dificultando. Imagino que isso possa ser trazido depois para o ambulatório, para as discussões de pacientes também, né? E lembrei, tem uma também. Vieram me perguntar o que é penetrância. Porque leram lá no Google que o câncer tem penetrância variável, então eles queriam saber o que é penetrância. Então, até conceitos de genética, eles vêm no Google e vêm perguntar, porque eles não entendem. Por isso que eu acho que tem que simplificar. A gente tem que passar informações de uma maneira simples, né? E isso é fundamental. Sim, por isso que eu te perguntei o jeito que você explicou já fica bem mais fácil de entender que você vai conversar, você vai ver a família inteira, você vai fazer o teste,
né? E levo, por exemplo, eu tenho borrachinhas coloridas para mostrar a transmissão hereditária. Então, eu fico mostrando, o gene bom é o azulzinho, o que tá com problema é o vermelhinho. Então, como é que passa de uma geração para outra? Eu vou fazendo brincadeiras com as borrachinhas. Normalmente, dá bem certo, porque aí eu testo, falo assim, bom, e se isso acontecer, como é que fica? Aí eles mostram para mim na borrachinha e faz para mim as heranças do gene. Fica bem bonitinho. Para não sair realmente com nenhuma dúvida, nenhuma dúvida que possa ficar atrapalhando a pessoa em casa, pensando que aquele gene pode acontecer isso, desse 100% que você comentou, né? Exato. E aí, como que você vê, um pouco saindo um pouco disso, mas também próximo, desses testes genéticos vendidos pela internet, que tem o Genera, tem Meu DNA, tem... você vê com bons olhos, é uma parte legal? Eu acho um perigo, porque os testes genéticos estão virando comércio, né? Então, às vezes, as pessoas não têm nenhuma indicação e estão fazendo aí, porque estão fazendo muita propaganda desses testes, né? Pior ainda é que aí recebe um laudo e que ele não entende nada o que quer dizer aquilo, né? E, às vezes, eu tive a oportunidade de ter alguns desses laudos na mão, e tem, às vezes, algumas associações de alguns quadros clínicos que são feitos com determinados genes que, na verdade, não estão comprovadas e ficam colocando lá que é. Então, eu acho um perigo esses testes que são feitos dessa maneira, sem nenhum tipo de indicação, sem nenhum acompanhamento, né? E que isso eu acho que traz um malefício muito grande, porque você acaba levando uma série de dúvidas para as pessoas, colocando coisas na cabeça que às vezes não tem, ainda não tem nenhum significado, pode não ser absolutamente nada disso, né? E tudo por conta de um comércio, né? Que isso aí está dando bastante dinheiro, as pessoas estão ganhando com isso e virou isso, infelizmente. Eu já tive cada situação de pessoas do tipo, uma pessoa procurou um profissional porque queria emagrecer. E aí o profissional pediu exoma. Isso quer dizer, todos os genes daquele indivíduo foi feito análise, e aí foi a coisa mais gozada. Ela deu um laudo lá que ela tinha um gene, que ela tinha uma tendência a fazer lanchinhos entre as refeições. Eu falei, gente, não existe isso, entende? Você percebe? Umas coisas esdrúxulas, umas coisas loucas, porque são traduções mal feitas do inglês. Nossa, tá, eu acho que tá precisando, assim, urgente, a gente ter algum tipo de controle, não sei se da Sociedade Brasileira de Genética Médica ou da patologia clínica, enfim, algum tipo de controle sobre esses laboratórios que estão fazendo e sobre, principalmente, a maneira de fazer os testes e os laudos. Nenhum desses testes deveria ser feito sem aconselhamento genético desses indivíduos. Então, enfim, é urgente regulamentar um pouco isso aí. Uhum. O que você está comentando me parece meio que um desserviço para tudo que vocês têm batalhado durante esse tempo para, né, para educar a população. E são testes que são caros, não é uma coisa assim baratinha. Uhum. Então, você faz, às vezes, pessoas terem um certo... deixar de ter coisas para pagar esses testes moleculares, fazer sacrifícios, por nada, né? Desculpa. Então, é ruim isso, né? Então, eu acho que até eticamente não é correto. Uhum. Inicialmente, eu via que era para você descobrir de onde do mundo você vinha. Você era um pouco da Europa, você era um pouco de não sei de onde. É ancestralidade, mas aí começou... ancestralidade. É ancestralidade. E agora começou a andar para que doença que você vai ter, o que você... E sem nenhum acompanhamento, isso, né, fica perigoso mesmo. Eu tive uma paciente uma vez, olha, eu contando a história, que ela veio para o ambulatório porque ela tinha feito desses testes aí, e aí o médico era de uma outra especialidade, não vou ficar falando sobre isso, mas enfim, e aí ele só entendia da especialidade dele, e aí essa paciente tinha uma mutação no BRCA1. E aí ele virou e falou assim, olha, isso aqui está relacionado com câncer, então acho que você deve ter câncer, ou deve ter, ou vai ter agora. Nossa, ela ficou desesperada. E aí indicaram para vir conversar com a gente, e aí a gente teve que esclarecer um monte de coisa para ela. Então, às vezes, é isso que eu estou dizendo, às vezes até eles pedem com uma determinada finalidade para ver determinados genes relacionados à doença que eles estão procurando, enfim, mas eles pedem exame completo, exoma, de tudo. E aí começa a ter, porque afinal de contas,
eu brinco, porque digo assim, geneticamente ninguém é normal, todo mundo tem uns genes deletérios aí no meio, né? Por isso que é tão mais perigoso casar com um parente, né? Então, obviamente, você vai encontrar outras coisas. E aí você tem que ser capaz, tem que ser um profissional capaz para dar as informações e fazer um aconselhamento genético adequado de tudo que for encontrado, não só da sua área, não só neurológica, não só endócrina, enfim. Isso é um problema. Sim, e quais são os requisitos necessários para se trabalhar, então, com aconselhamento genético? Você diz em termos, assim, de formação? Isso. Então, é assim, o aconselhamento genético é um ato médico compartilhado. Então, na verdade, tanto pode ser médico como pode ser não médicos, mas que tenham uma certa formação. Normalmente, para os não médicos, a formação está na área das ciências biológicas, né, biologia, biomedicina, farmácia, enfermagem. Todos esses indivíduos, depois de ter um treinamento, eles podem fazer esse aconselhamento genético. Então, e o médico, se ele quiser fazer um atendimento completo, ele pode fazer o atendimento clínico, enfim, acompanhamento e aconselhamento genético. Então, ele não precisaria ter um profissional só para fazer aconselhamento genético. O ideal seria que o próprio médico também fizesse essa orientação, né? Então, dá para ser também não médico, né? Exato. Tem até um curso de mestrado profissional da USP, que é sobre aconselhamento genético para não médicos. Então, você pode ir lá e fazer o curso e você ter essa formação. Mas também pode ser uma formação prática. Por exemplo, você fez um mestrado na área, um doutorado na área, você fez, por exemplo, um estágio dentro de um serviço durante um certo número de horas, e aí você vai estar qualificado também, tá? Mas eu acho assim, a principal quesitos que as pessoas têm que ter intrínsecos é o dom de comunicação. Então, tem que ser capaz de transformar o complicado numa forma mais simples para as pessoas entenderem, porque senão não adianta nada. Tem que ter a capacidade de ouvir, porque muitas das coisas que você vai precisar de informação, você tem que ouvir dos pacientes. Então, você tem que ter essa capacidade de ouvir. E, principalmente, a capacidade de não ser diretivo, de respeitar as escolhas que o paciente vai fazer em cima das informações que você tem. Então, você tendo isso, eu acho que você já está lá num bom caminho aí para ser um bom profissional dentro da área de aconselhamento genético. Legal. São coisas que a gente não só se prende mais na parte técnica, mas perde um pouco desse pessoal, porque é uma informação muito séria, né? E às vezes eu tive pacientes que, durante o aconselhamento genético, vieram informações que eram fundamentais para o acompanhamento clínico, que essa pessoa não teve a liberdade de falar com o clínico que estava seguindo. Então, aí eu passei para o clínico e aí mudou várias coisas no segmento desse indivíduo, porque às vezes você precisa dar para o paciente a liberdade de falar. Porque quando ele fala, é que você vai saber as dúvidas, o que ele tem, o que você vai precisar trabalhar. Então, tem essa parte que é fundamental, senão não adianta nada, você vai ficar falando em vão, nada vai ser fixado, nada vai ser compreendido, e fica por isso mesmo. Você não fez um aconselhamento genético, que, aliás, eu não gosto nem muito desse nome, eu prefiro orientação genética do que qualquer outra coisa. Né? Eu gosto, mas é preferência pessoal, porque eu acho que se o conselho fosse bom, ninguém dava vendia. Então, aconselhamento fica um termo meio, né? Mas é o termo que é utilizado, que vem do inglês, a tradução. Então, na verdade, o que você está fazendo é uma orientação genética, né? Para aquela família. Começar a usar a orientação agora, então. Eu gosto, você mata. Melhor. Ainda mais como psicólogo, as pessoas falam, você conversa bastante, você dá bastante conselho. Eu dou, estudei tanto para dar conselho para vocês, é isso que eu faço. Não é? Então, você também estudou um monte para ficar dando conselho. Exato. Você comentou de alguns casos, da sua parte de pesquisa, tem algum resultado seu de pesquisa mais impactante? Alguma pesquisa que você fez, algum resultado que você falou, putz, isso... ou não estava esperando, ou que coisa inesperada, algo que você se lembra das suas pesquisas? Bom, é assim, eu faço pesquisa, assim, na verdade, assim, eu procuro esses genes que dão essa maior predisposição, ou que dão predisposições menores e que somadas acaba dando uma predisposição maior, né? Então, eu tive famílias que você tinha só um indivíduo afetado na família, mas com uma idade muito precoce. E que, normalmente, se você vai ver quais são os critérios para a gente pensar em
em hereditário, normalmente são 2 ou mais indivíduos, enfim, tem todos uns critérios. E essa família não se enquadrava. Mas eu achei muito estranho uma pessoa tão cedo tendo um tumor que não era tão frequente, e a gente fez o teste, realmente era uma síndrome hereditária, e tinha várias pessoas na família que tinham aquele gene e que ainda não tinham manifestado. Então, para mim, foi assim uma surpresa. Em termos assim assistenciais. Em termos assim científicos, a gente detectou alterações novas que não existiam ainda detectadas na literatura e a gente pôde publicar. A gente fez um trabalho bem legal com câncer de cabeça e pescoço, que a gente analisou todas as proteínas que são produzidas em cada fase do desenvolvimento tumoral, onde a gente pode encontrar algumas que vão servir como marcadores, ou seja, quando ela aparece, sinal que esse tumor vai ser muito agressivo e você precisa tomar algumas medidas mais drásticas, tá? Então, a gente fez esse estudo e foi bem interessante porque a gente achou algumas proteínas que podem ser marcadores, assim, de agressividade. Então, algumas coisas, assim, para esse lado, assim, que me vem na cabeça. Teve um paciente, por exemplo, que a gente detectou que, na verdade, ele tinha uma translocação cromossômica, não era nem uma mutação de ponto, que normalmente é o que acontece nas síndromes hereditárias, era uma translocação que acabava dando uma maior predisposição. Isso também não tinha, para esse caso, nesses cromossomos, também nunca tinha sido descrito. Então, tem algumas coisas, porque nós somos uma população muito heterogênea, muito miscigenada. Então, o que a gente encontra aqui, a gente encontra, às vezes, coisas que a gente não encontra no resto do mundo. Então, foi isso que a gente pôde encontrar quando a gente fazia os nossos testes genéticos. Legal. E você vê alguma diferença vendo congressos, encontros, alguma coisa que o Brasil ainda está em falta dessa parte da genética e algumas questões que a gente está um pouco à frente? Será que tem isso aqui? Acho que à frente não, sinto muito. Não. E a gente está muito para trás nessa questão de poder oferecer esses testes para a população. Então, ele ainda está muito restrito a uma elite que consegue pagar por esses exames. E uma coisa boa que está acontecendo nesses últimos anos é que a gente tem muitos laboratórios produzindo esses kits, enfim, para esses testes moleculares. Então, a concorrência é a coisa mais legal, porque vai se aprimorando e vai baixando o preço. Então, acaba se tornando mais acessível. No exterior, você consegue fazer esses testes por preços muito menores. Mas aqui, como a gente depende muito de coisas importadas, esse preço ainda é muito alto. Então, a gente está para trás, eu acho, nessa questão dos testes moleculares. Você vê, nem está no SUS, então é complicado isso. O próximo passo, então, é a acessibilidade ao teste, porque os serviços já estão sendo montados, mas a acessibilidade precisa melhorar. A gente tem que se virar nos 30 para conseguir, porque a gente não tem um caminho certo, porque o caminho certo seria estar dentro do SUS, como eu disse, está baixando o preço, então, para ter condição do SUS arcar, e ser feito por um profissional com uma indicação certa, né? Não ser feito para todo mundo. E aí eu acho que avançaria muito essa parte da genética dentro da área aqui, né? Da oncologia. Legal. E para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o passado, o presente, o que você vê para o futuro da genética do câncer. Olha, não tem como eu não puxar sardinha para o meu lado da genética. E eu acho que a genética vai ser a solução para o câncer. Porque, assim, a cada vez mais a gente vê que os tumores são personalizados, né? Um tumor é diferente do outro, mesmo sendo na mesma área, de uma pessoa é diferente do outro. Então, você estudando a expressão genética desses tumores, você vai poder encontrar pontos para terapia. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma medicina personalizada, com terapias personalizadas para os tumores, dependendo de quais as mutações, enfim, o que está acontecendo naquele desenvolvimento tumoral em termos genéticos. Então, eu acho que a genética vai entrar para aí, sabe, nesse lado, de orientar a melhor terapia para cada tumor, né? E, como eu disse, medicina personalizada. Então, eu acho que a genética vai ajudar muito nisso. Fora, claro, da questão que está tendo agora, que é uma técnica que, na verdade, não é nova, não, mas o pessoal está usando para doença genética, que é a edição de DNA, onde o pessoal consegue corrigir esse erro. Então, imagina, se eu sei que eu tenho um gene, que eu tenho uma predisposição a ter tumor, se eu conseguir corrigir esse gene, eu não vou ter mais esse problema. Então, a hora que avançar essas técnicas aí, eu acho que o câncer vai ser uma área que vai ser bem
vai poder utilizar e ser bem agraciada aí com isso. Legal. E para quanto tempo que a gente está falando sobre essas sobre esses avanços? 10, 15 anos, né? Aí a gente vai ter, porque tem alguns estudos que já estão acontecendo por aí, né? Mas ainda está na forma de pesquisa. Então, se tiverem resultados favoráveis, acho que logo, logo a gente vai poder ter isso para utilizar com os nossos pacientes, mas vai demorar um pouco. Legal. Bom, se eu pudesse, eu passava a tarde inteira aqui conversando, porque eu adoro casa, adoro fofoca, eu quero saber de tudo. Mas queria agradecer. Eu adoro o que eu faço, então você já viu, eu vou ficar aqui também horas e horas falando sobre isso. A gente bate papo e vai embora mesmo. Vai Mas embora. eu queria te agradecer, tirar esse tempo para conversar, já deixar o espaço aberto para a gente voltar a conversar, depois postar nas nossas redes sobre questões do pessoal, se a gente puder trazer de novo, porque eu imagino que as pessoas, como a gente conversou, têm muita dúvida, querem muito saber disso, e é uma área que ajuda e que você pode, lá na Unicamp, no HC, você pode abrir a porta para isso, para as pessoas que gostam, como eu que estou entrando nessa área, outros pesquisadores. Lógico que é mais fácil entrar quando a porta já está aberta e você que levantou o muro e levantou e criou a porta. Então, eu queria te agradecer mesmo por esse espaço, por esse papo e por todo o seu trajeto. É também muito legal ouvir sua história, de onde você veio, todo o seu início e ver como que todos os trajetos, as histórias não se criam do nada, né? Muito trabalho, é muita coisa que vocês fazem, mas é muito bacana estar em contato e estar próximo de pessoas tão bacanas e que fazem parte dessa história, dessa área que a gente faz parte. Então, eu queria te agradecer e deixar aberto para próximos convites. Já está convidada já para próximos bate-papos. Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo parte disso, de poder falar sobre isso, que eu acho que é bem legal, e fico à disposição para a hora que você quiser, quando você quiser, para responder perguntas, dúvidas que as pessoas tenham, queiram encaminhar, ou que queiram vir aqui. Enfim, eu fico de portas abertas esperando por vocês. Legal. Então, queria pedir para todo mundo se inscrever, curtir esse vídeo aqui do YouTube. Se você estiver pelo Instagram, também curta, siga nossas páginas. Está aí embaixo. Siga o Prosa nas redes sociais, @OncoSaber no Instagram, OncoSaber também no Facebook. E a gente se vê na próxima entrevista. Então.